Victoria Phillips criou seu filho sozinha e foi humilhada e demitida injustamente pelo dono do restaurante em que trabalhava, quando já era uma idosa. Então seu filho construiu um moderno restaurante exatamente em frente ao do antigo chefe dela. Quando todos os clientes atravessaram a rua, o homem viu quem comandava o local. Anos antes, Victoria andava angustiada por aquelas calçadas largas do centro da cidade. A cada passo, fazia uma curta prece para que Deus a ajudasse a encontrar um trabalho, além de todas as contas para pagar e uma casa para manter. A mulher tinha um filho chamado Augusto, que precisava terminar os estudos. Esse era o maior sonho de Victoria para o rapaz. Ela e o adolescente viviam em um local afastado do centro. Era praticamente uma cabana. Não era um imóvel grande, mas estava bem construído e confortável. Viviam cercados por uma grande floresta, então plantas e animais silvestres estavam sempre ao alcance da vista deles. Victoria tinha apenas 22 anos quando se apaixonou por Ron, um jovem boa pinta de uma família tradicional da cidade. O sonho dos dois era ter muitos filhos. Eles iriam brincar juntos ao ar livre e aprenderiam tudo sobre os negócios que Ron administrava. No entanto, o casal acabou não gerando nenhum filho pelas vias tradicionais. Assim, eles decidiram fazer os tratamentos caros que os médicos de Ron aconselhavam nesses casos. Mas mesmo gastando rios de dinheiro, nenhuma gravidez aconteceu. Essa decepção causou conflitos, brigas e discussões entre Victoria e Ron, que acabaram se distanciando um do outro. Aborrecido, Ron voltava para casa frustrado por não conseguir ver sua mulher grávida de um filho seu e jogava na cara dela todas as vezes que uma nova conta de um remédio ou tratamento chegava, dizendo que estavam jogando dinheiro no lixo. Todo fim de semana, Ron ia até um bar. Em uma dessas ocasiões, voltou muito tarde para casa, depois da meia-noite. Estava alterado e não gostou de ser questionado por Victoria, que queria saber o que ele tinha feito até aquela hora na rua. Ron gritou, dizendo que ela era uma imbecil que não entendia sua situação e não conseguia nem dar um filho a ele. Ele queria que ela sumisse de sua frente, porque a cada dia que Victoria não ficava grávida, Ron sentia-se a pior pessoa do mundo também. Por sua causa, eu sou visto como um imprestável e um burro pela minha família e meus amigos. Por que me casei com uma mula estéril? Ele gritou. A pobre mulher tremeu e saiu do cômodo chorando, ferida por aquelas palavras. Mas o relacionamento deles não acabou aí. Ele durou mais 13 anos, até que Victoria se cansou das humilhações e do comportamento errático de Ron. Ela juntou toda a coragem que lhe restava e pediu o divórcio. O homem ficou furioso com aquilo, achando que a esposa tinha passado de todos os limites. Segurou a esposa com força e a sacudiu, dizendo que era melhor mesmo acabar com aquilo de vez, já que ele poderia arrumar outra mulher num piscar de olhos. Ou melhor, arranjaria várias mulheres e todas seriam melhores que Victoria, pois todas poderiam dar um filho a ele. Victoria ficou profundamente sentida com essas duras palavras e empurrou o marido para longe. O homem revidou, dando um forte tapa em Victoria. Ela já tinha aguentado muitas coisas, mas não imaginava que ele seria capaz de bater nela. Aquilo era a gota d'água. Em 2 semanas, Victoria deixou a casa e os papéis do divórcio foram assinados. Ela nunca mais ouviu falar de Ron e nem tentou saber por onde ele andava ou como vivia. Fez um pacto consigo mesma. Dali para frente, melhoraria sua própria vida. Já tinha perdido muitos anos com um lixo de relação. Victoria conseguiu um emprego como supervisora em uma indústria química que produzia plásticos. Foi nessa transição que conseguiu alugar a casa pequena e afastada do centro, na beira de uma floresta. Alguns meses se passaram e ela estava muito mais feliz agora. Seu aniversário de 38 anos seria comemorado com familiares e amigos, ao ar livre, com música e um ótimo coquetel. Mas a hora antes de a festa começar, Victoria passou mal. Se sentiu zonza e vomitou. Assim que o médico de plantão ouviu o relato da mulher, mediu seus batimentos cardíacos, tirou sua pressão e fez um exame de sangue. Em poucas horas veio a confirmação. Victoria estava esperando uma criança. Pela estimativa do médico, já fazia 2 meses desde a concepção. Daisy ficou super feliz pela amiga, mas Victoria parecia confusa. Como poderia estar grávida naquele momento se tinha tentado por anos no auge de sua fertilidade e juventude e nunca tinha conseguido? Já tinha gastado tanto dinheiro com remédios e tratamentos e agora que estava sozinha, ela fica grávida? Ela olhou para cima, pedindo para que Deus explicasse o que estava acontecendo. Depois de digerir a novidade, Victoria começou a pensar se devia avisar Ron, seu ex-marido, mas ela não queria mais nada com ele. Afinal, em poucos meses longe dele, a vida já tinha melhorado muito. Seria estupidez voltar a viver com um homem que a havia agredido. Decidiu marcar um encontro e abrir o jogo com as pessoas mais próximas. Assim que todos souberam da gravidez, a reunião virou uma algazarra. Diziam que aquilo era um milagre, que ela tinha vivido um inferno e agora teria uma recompensa divina na forma de um filho. Sobre o ex-marido, Daisy e outras amigas disseram entender o dilema de Victoria, mas que era notável como ela estava
estava mais contente com a vida agora e que ela poderia manter um filho sozinha, sem depender do ex. Não desperdice esse momento. O Ron te humilhou e foi violento. Depois do primeiro tapa, é daí pra pior, disse Daisy para as amigas. Um pai ausente era melhor do que um pai presente cheio de maus exemplos. Então, Victoria saiu dessa reunião certa de que não diria nada a Ron. Um grande abraço foi dado em Victoria nesse momento, onde todos mostraram como apoiavam a decisão dela. Mas Daisy complementou: Victoria, você não vai ser mãe sozinha. Nós estaremos sempre aqui. 7 meses depois, nasceu o primeiro e único filho de Victoria. Seu nome era Enzo. O garoto veio ao mundo saudável e com os olhos mais brilhantes e vivos que aquela mãe já tinha visto. Ela sentiu uma realização sem igual quando o médico colocou a criança ao lado dela pela primeira vez. Não foi nada fácil conciliar o trabalho com a vida de mãe, mas Victoria tinha de fato a ajuda das amigas. Ela continuava trabalhando como supervisora na indústria química e mantendo todas as contas em dia. Era caro criar um filho, mas isso não era nenhuma surpresa. A mulher teve que economizar e ser muito racional. Enquanto isso, via Enzo se desenvolver como um filho perfeito. O que mais lhe dava orgulho era o boletim do menino. Todos os meses ele tirava notas muito altas em todas as matérias. Além disso, Enzo se dava muito bem com os filhos das amigas da mãe e chamava todas elas de tia. Fizeram viagens, passeios no parque, praticaram esportes e muitas outras atividades. Assim, Victoria conseguia não apenas ser uma mãe para ele, mas também fazer com que o garoto não sentisse falta de um pai em sua criação. Mas conforme ficava maior e mais esperto, o menino começou a fazer perguntas sobre seu pai biológico. Com muito tato, a mãe explicou o que tinha acontecido. Enzo entendeu a posição da mãe e respeitou a decisão dela de se afastar do homem que a agrediu. Quando completou 17 anos, Enzo disse que tinha muito orgulho de sua mãe. Ela tinha criado ele praticamente sozinha e sempre o apoiado em tudo o que ele precisou. Se ele era um excelente aluno, em parte era por causa de sua mãe. Victoria abraçou o jovem e chorou nos ombros dele, grata pelo reconhecimento. Em seguida, Enzo contou que tinha feito um teste de admissão em uma universidade na capital, sem falar nada para Victoria. O resultado não tinha saído ainda, mas o rapaz estava confiante. Tinha prestado arquitetura. Victoria ficou surpresa e sem reação. A capital não ficava tão perto de onde moravam e, além disso, o custo de vida lá seria muito maior, sem falar nas mensalidades do curso. Mas Victoria não queria preocupar o filho e apoiou seus sonhos mais uma vez. Você sabe que quero o melhor para você. Vamos esperar o resultado do teste sair? Aí vemos como fazer, tá bom? Ela disse, tentando disfarçar sua angústia. O abraço de Enzo ao fim dessa conversa era como um pacto selado. Em 2 semanas chegou uma correspondência para Enzo. Ao abrir, o adolescente fez a maior comemoração de sua vida, pulando em cima do sofá e gritando. Ele tinha sido aceito no curso de arquitetura. Victoria estava feliz e preocupada ao mesmo tempo. O que ela faria agora? Até o início das aulas de Enzo na faculdade, Victoria tentou arranjar tudo da melhor maneira que podia. Vendeu seu carro e outras coisas que tinha em casa para começar a pagar pela escola do filho. Encontrou um apartamento que era ainda menor do que a casa que tinha na beira da floresta. Pediu demissão da indústria química e tentou achar outra ocupação na cidade grande. Conseguiu um trabalho como gerente em uma lavanderia que não pagava bem o suficiente, mas serviria para começar essa nova fase. Enzo percebeu o quanto a mãe se sacrificava e se ofereceu para trabalhar também, mas Victoria não deixou. Você tem que focar nos estudos. Deixe que eu cuido do resto, tá bom? Ela disse. As aulas começaram e Enzo sempre separava uma parte do dia para estudar um pouco mais. Mostrou bem cedo que seria um aluno aplicado na faculdade também. Os professores, inclusive, gostavam muito do jovem. Um deles era John, que achava que Enzo era muito parecido com ele próprio quando tinha aquela idade. Do tipo que tinha origem humilde e encarava os livros por horas para provar seu valor. Victoria, no entanto, queria que Enzo tivesse nascido quando ela ainda era jovem. Agora estava com 58 anos e não tinha o mesmo ritmo de antes. Talvez fosse por isso que não conseguia arrumar um emprego que pagasse melhor. Isso ficou claro quando o dono da lavanderia anunciou que Victoria estava sendo desligada da empresa. A mulher implorou para não ser dispensada, mas o patrão foi implacável. Seu trabalho aqui envolve lidar com equipamentos pesados e produtos químicos. Quanto mais velha, mais vulnerável você fica. Se sofrer um acidente ou pegar alguma doença, a lavanderia será responsabilizada. Desculpe, Victoria, mas é para proteger você e a empresa que faço isso, disse o dono do negócio. Ela deixou o local consternada. Agora andava pelas calçadas largas da cidade, pensando em como faria para sustentar seu filho. Percebeu que não poderia ficar sentindo pena de si mesma. Então, levantou a cabeça e foi atrás de um novo emprego. Conseguiu algumas entrevistas, mas disseram que ela não era o que esperavam ou o que precisavam naquele momento. A cada não, a frustração aumentava. Quando pensava que no ano seguinte haveria a formatura de seu filho, seu temor de não conseguir honrar as mensalidades aumentava. A situação era crítica, mas ela teria que seguir tentando arrumar um novo emprego. No dia seguinte, ela entrou em um restaurante onde avisaram que poderiam precisar
cuidar de alguém. Ela se apresentou e disse que faria qualquer coisa. Então Harry Anderson, o proprietário, disse que ela ficaria responsável pelas limpezas de mesas, louças e, quando necessário, atendimento ao público também. O salário estava longe daquele que Victoria imaginava ser o ideal para a sua situação, mas aceitou. Nas primeiras semanas, todos a trataram muito bem. 2 meses depois, Harry começou a pressionar Victoria. Queria que ela limpasse com mais agilidade e descontava de seu salário sempre que um prato ou copo se quebrava durante a lavagem. Esse é o problema de contratar gente velha. Não tem velocidade nem firmeza na mão, disse o homem. Além disso, ele começou a exigir que ela ajudasse também no atendimento aos clientes todos os dias, sem pagar nada mais por isso. Sem muita perspectiva, Victoria abaixava a cabeça e cumpria seus deveres. Quando servia mesas, fazia com atenção e simpatia, o que rendia boas gorjetas para ela. Quando Harry descobriu, exigiu que ela deixasse metade do valor com ele. Afinal, era por causa do restaurante que ela tinha conseguido as gorjetas. Victoria sabia que era injusto, mas achava melhor não causar conflito. Esperava chegar em casa para chorar por tudo aquilo que estava entalado em sua garganta. De uma sacola, ela tirava as sobras que conseguia pegar do restaurante e deixava tudo sobre o forno para que o filho aquecesse quando chegasse da aula. Ela tinha dito ao rapaz que o restaurante fornecia aqueles alimentos aos empregados. Então, Enzo não fazia ideia de que sua mãe, na verdade, estava recolhendo as sobras. Um dia, o filho disse que ia começar a almoçar no restaurante onde a mãe trabalhava. Assim, poderiam comer juntos. Victoria ficou surpresa com aquilo, mas disse que amaria comer na companhia dele. No dia seguinte, Enzo realmente foi ao restaurante. Victoria deu um jeito de conseguir 2 sobras de pratos preparados anteriormente e chamou o filho para comer atrás do estabelecimento. O jovem perguntou por que tinham que se esconder daquele jeito e a mãe, um pouco sem jeito, disse que desse modo evitava que a chamassem para algum trabalho. Assim, eu passo mais tempo com você, meu filho, ela argumentou. A situação se manteve assim por pouco tempo, pois Harry Anderson reparou no comportamento de sua empregada e percebeu que ela estava guardando sobras em potes que trazia de casa todos os dias. Durante um horário de almoço, ele foi até a parte de trás do estabelecimento e viu Victoria almoçando com o filho, que comia com muito gosto. Furioso, o homem gritou com ela, perguntando como ela se atrevia a trair a sua confiança e roubar comida da empresa. Você devia estar lá dentro lavando prato, sua velha imprestável, e não aqui comendo com esse esfomeado, disse o patrão. Victoria foi pega de surpresa e ficou muito assustada. Ela pedia desculpas com a voz embargada. Sem olhar para o rapaz, ela entrou no restaurante de novo atrás do chefe. Num acesso de fúria, Enzo lançou seu prato de comida ao chão e foi embora dali. Enzo correu pelas calçadas até chegar a um parque, com o coração a mil, e ele chorou por tudo aquilo que viu a mãe passar. Ficou muito tempo ali, o suficiente para que Victoria o encontrasse. Ela perguntou como ele estava e Enzo devolveu a pergunta. Como a senhora está, mãe? Você não devia tolerar esse tipo de abuso. Victoria estava vermelha de vergonha e pediu que o filho a perdoasse pelo que aconteceu, dizendo inclusive que tudo o que fazia era para que ele não se preocupasse com nada, só com os estudos. Eu perdi meu emprego, mas vou arranjar outro. Esqueça isso, tá bom? Disse ela. Mas mãe, como posso esquecer o que vi hoje? Não é você quem deve perdão algum. Eu sei que você se sacrifica por mim. O que aquele homem fez foi humilhação, disse Enzo, cerrando os punhos. O rapaz então anunciou que iria trancar a universidade e arrumar um trabalho, pois tinha sido um mau filho. Deixou a própria mãe passar por todas aquelas humilhações, mas que agora via que era hora de ele cuidar da mãe. Devo tudo a você, mãe. Tudo, disse chorando. Victoria então disse ao filho que ele ter nascido foi um milagre e que ela aceitou os desafios de criá-lo sozinho. Pare de chorar, meu rapaz. Deixe que eu cuide de tudo agora. Vai estudar. Quando você se formar, aí sim você cuida de mim, disse ela com firmeza. Enzo concordou, prometendo que recompensaria todo o esforço de sua mãe um dia. Enquanto mãe e filho discutiam no parque, John, o professor de Enzo, observava tudo. Ele estava sentado no banco ao lado quando viu toda aquela cena se desenrolar. Na semana seguinte, Enzo foi chamado pela direção da universidade e soube que, por conta de suas boas notas e comportamento exemplar, tinha sido agraciado com uma bolsa de estudos que cobriria o custo de todos os meses restantes de seu curso. O professor John tinha sido seu padrinho e o inscreveu para a bolsa, mas John fez mais do que isso. Empregou Enzo como um estagiário remunerado de meio período em seu escritório de arquitetura. Assim, poderia contribuir também com a renda da casa. Mas o rapaz se deu tão bem com o professor que acabou sendo efetivado no dia seguinte à sua formatura, trabalhando em grandes projetos e economizando ao máximo por mais de 3 anos. Enzo conseguiu juntar uma soma de dinheiro suficiente para investir em algum novo negócio. Acabou comprando um terreno que ficava de frente para o restaurante de Harry Anderson, o mesmo em que sua mãe tinha sido abusada e humilhada. Ele investiu no projeto e cuidou de toda a construção. Era aconchegante, bem decorado e chamava a atenção de todos que passavam pela rua. Uma mistura de arquitetura clássica
clássica com detalhes modernos. Desde que ficou claro que o local seria um restaurante, Harry Anderson, o homem que tinha explorado a mãe de Enzo, passou a olhar para a obra preocupado. Os negócios já não iam tão bem para ele, mas aquele restaurante totalmente novo em frente ao seu era um verdadeiro pesadelo. Enzo deixou que sua mãe, agora com mais de 60 anos, tocasse os afazeres do dia a dia no restaurante. Assim, Victoria passou a ir todos os dias até o local. Quando seu antigo chefe a reconheceu, não quis acreditar. A todos que conhecia, o homem dizia que o empreendimento não teria futuro, já que era administrado por uma velha ignorante que mal podia lavar pratos. Victoria soube dos comentários, mas não disse nada. Iria revidar com seu sucesso. A mulher e seu filho contrataram uma excelente equipe de cozinha e implantaram uma política de salários justos e com vagas para idosos. Embora a comida servida ali fosse divina, conforme os clientes conheciam as políticas da casa, se interessavam ainda mais pelo estabelecimento e sempre voltavam. Sentiam-se contribuindo com a causa, além de comer bem e serem muito bem atendidos. Os editores de uma grande revista da cidade fizeram uma matéria com Victoria e seu filho, contando a história dos dois desde o início, o que acabou atraindo ainda mais clientes e curiosos até o novo ponto gastronômico da região. Em 5 meses, o restaurante de Harry Anderson não só foi fechado, como Victoria precisou contratar todos os ex-funcionários dele para dar conta da alta demanda de seu negócio. Neste dia, ela e o filho deram uma festa de comemoração no restaurante. Enzo apresentou sua noiva a Victoria e fez um discurso surpresa em que ele destacava todos os sacrifícios que sua mãe tinha feito para que ele chegasse onde chegou. Sem querer, ele provocou muitas lágrimas naquela noite e os aplausos emocionados foram ouvidos até do outro lado da rua. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.